Abrindo as Escrituras com Pastor Wander. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem com o título O Pecado de Laodiceia. Todos nós sabemos que Cristo endereçou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia através do seu apóstolo João, e cada carta dessas igrejas tem um ensinamento preciosíssimo para todos os cristãos de todas as épocas. Alguns cristãos, entretanto, fazem uma interpretação de forma historicista da carta, de maneira a enxergar em cada carta um período profético apontando um estágio da igreja, na história da igreja. Dentro dessa visão, nós estaríamos, então, vivendo o último momento, ou seja, seria o período da igreja de Laodiceia. Embora eu discorde desta interpretação, ainda assim é possível percebermos claramente que o pecado de Laodiceia encontra lugar em muitos corações de muitos cristãos nos nossos dias. E é exatamente por causa disso que eu quero trazer essa mensagem para a reflexão dos irmãos que terão acesso. Que você possa, em nome de Jesus, abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para aquilo que você vai ouvir a partir desse momento. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente nesse momento. Eu quero falar com você sobre o pecado de Laodiceia. Esse pecado grave, terrível, que afetou aquela igreja, que quase levou aquela igreja à ruína total. É um pecado que tem levado muitos cristãos à perdição. Eu gostaria de começar com você uma reflexão dizendo o seguinte: uma igreja onde Cristo encontra-se do lado de fora da sua própria igreja, batendo a porta, querendo entrar para ocupar o seu lugar, percebe-se que essa igreja não estava vivendo conforme os ensinos da palavra de Deus, pois toda igreja que se preze pela vivência da palavra não somente entenderá, e sim vivenciará o senhorio de Cristo em seu meio, ou seja, Cristo será o centro de tudo que envolve o seu culto. Contudo, uma igreja onde a liderança é governada pela arrogância do seu coração, não haverá lugar para o senhorio de Cristo. Mesmo que a aparência seja de piedade, não há como esconder a maldade de seu coração. Pelos frutos conhecereis, diz o Senhor Jesus. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, palavras do Senhor Jesus. Muitos não aceitam conselhos. Isso é próprio do soberbo. No entanto, Cristo aconselha
a ter o cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Geralmente, eles procuram disfarçar sua espiritualidade por meio de manifestações do sobrenatural. Já ouvi pessoas dizerem: se Deus não está agradando de mim, não estaria me usando com revelações. Não devemos nos avaliarmos por meio das manifestações sobrenaturais, e sim pelo fruto do Espírito, pois o fruto está relacionado com o caráter do cristão. A palavra de Deus diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mateus 7, versículos 15 ao 23, palavras do Senhor Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória, a virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Eis que eu estou à porta e bato. A palavra do Senhor mostra Cristo batendo a porta. O comentarista George Lade, escrevendo sobre o Apocalipse, ele destaca que muitos comentadores enxergam aqui um sentido escatológico da iminente volta do Senhor. Porém, o contexto é de chamada ao arrependimento. Devemos preferir a interpretação que vê Cristo dando uma oportunidade para essa igreja. E aí nós temos a contribuição de Allen, que afirma que esse contexto ou essa passagem retrata o Senhor Jesus procurando entrar em sua própria igreja, com o propósito de renovar a comunhão, embora seja normalmente entendido apenas no sentido individual, como Cristo batendo a porta do coração de uma pessoa. Mas o sentido de ambos e o mesmo, a busca pela comunhão vital com aqueles que lhes deram ouvido. Allen, 2010, página 764. Quanto ao pecado dessa igreja, pode ser notado na expressão: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa é uma frase que demonstra que o pecado dessa igreja, que fazia como que o Senhor tivesse ao ponto de vomitá-la, foi a soberba. A soberba. Outras cidades anteriormente também se tornaram semelhantes a ela. Antigamente, como Moabe, a Babilônia, Tiro e outras, mas todas sofreram por isso. Fica um alerta aos que frequentam lugares dominados por liderança soberba. O risco não é apenas de ser contaminado, mas de ser rejeitado no final da vida pelo Senhor. Contudo, o amor do Senhor foi expresso na carta de repreensão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O arrependimento, como já é notório em nossos dias, deixou de fazer parte da pregação em muitos lugares, o que nos faz levantar um questionamento: que evangelho está sendo pregado nesses lugares?
É comum ouvir em diversos lugares frases tais como: não temos que perdoar quem desligou da nossa comunidade, da nossa igreja. Outro pastor dizer: se algum membro da igreja está em pecado, então não está pregando o evangelho, porque a igreja já foi purificada pela lavagem, pela palavra. Ou seja, numa interpretação completamente equivocada do texto bíblico, chegam-se à conclusão de que não existe mais pecado na igreja, porque a igreja já foi purificada. No entanto, a Bíblia afirma exatamente o contrário disso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, utilizando-se a versão Almeida, revista e atualizada. Cristo estava dando mais um tempo para que a sua igreja se arrependesse. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sei, pois, zeloso e arrepende-te. As palavras duras, muitas das vezes, podem revelar, ao contrário do que muitos pensam, um amor de alguém que se importa verdadeiramente. Em Hebreus, o escritor diz: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Hebreus 12, 11 ao 10. Ninguém nasce arrogante, essa é uma verdade. Mas todos nascemos com predisposição a sermos arrogantes. Ninguém escapa dessa possibilidade. Isso porque nós já nascemos corrompidos pelo pecado. O meio em que vivemos, o que ouvimos e alimenta o nosso ser, pode contribuir para o que nós nos tornemos soberbos. Pessoas soberbas são pessoas cheias de si, não aceitam opiniões dos outros, sempre estão certos e os outros errados. Se confrontados em suas opiniões, não conseguem lidar facilmente sem levar a discussão para agressão verbal, física ou no campo litigioso. Às vezes, chegam a processar os contradizentes por apenas discordarem, para cerceá-los, a fim de que a sua opinião não seja confrontada. Isso é muito comum em lideranças de seitas ou no campo da política, quando esta tem um viés mais autoritário. Gustavo Mendonça escrevendo sobre liderança, disse o seguinte, abre aspas, um líder soberbo é geralmente alguém que acredita que é melhor do que os outros e que suas opiniões e decisões são sempre corretas. Eles podem ser muito orgulhosos de suas realizações e podem ter dificuldade em reconhecer os erros e fraquezas. Isso pode tornar difícil para os outros funcionários expressar opiniões e ideias diferentes. E os líderes soberbos podem se recusar a ouvir ou considerar as sugestões dos outros. Fecha aspas. Gustavo Mendonça, superando a soberba do líder, o impacto da humildade na liderança eficaz. Observe que Mendonça diz que o líder soberbo acredita que é melhor do que os outros e estão sempre certos.
São muitos orgulhosos de suas realizações e não reconhecem facilmente o fracasso. Embora Mendonça esteja tratando de liderança empresarial, é possível vermos com certa frequência essas características em líderes de congregações ou denominações cristãs. Uma liderança soberba não permite que seus liderados questionem suas ordens e ensinos. Tudo deve ser aceito sem questionamento. Se houver quem ouse questionar, sofrerá represália. Seus ensinos e ordens são impostos aos seus liderados. Não é saudável para uma congregação aceitar tudo que vem da liderança sem julgar o que está sendo dito. Não é assim que a palavra de Deus nos instrui. A carta de Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19 e 21, diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ainda também na carta de João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ao contrário do que as lideranças soberbas incutem na mente dos seus liderados, que não se pode questionar uma liderança, porque isso seria soberbo, isso seria pecado, isso seria o pecado de rebelião. A palavra de Deus nos instrui a sermos prudentes, a examinarmos o que nós ouvimos, a ponderarmos as coisas. Uma comunidade arrogante se orgulha dos seus atos e dispensa a ajuda de outras comunidades por julgar ser ricos o bastante para não precisar de alguém. Ninguém de fora da comunidade, de tal comunidade, tem algo para oferecer que seja relevante, uma vez que essa comunidade soberba está elevada acima das demais. Uma comunidade arrogante dificilmente citará em seus ensinos fonte de autores que não sejam de sua própria comunidade. Além da arrogância e a prepotência, é possível o pecado da hipocrisia, semelhante aos fariseus da época de Cristo. É comum atacar essas lideranças arrogantes, soberbas, é comum atacar os erros dos outros, pois não conseguem enxergar seus próprios erros, ou admiti-los pelo menos. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 41 ao 42, nós encontramos: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Veja bem que o ensinamento do Senhor Jesus a respeito disso é que você deve sim procurar tirar o argueiro que está no olho dos outros. É um papel cristão abrir os olhos, ou pelo menos mostrar a verdade. No entanto, um cristão não pode ser hipócrita a ponto de não enxergar os seus erros e suas limitações e se colocar acima dos demais. Esse pecado pode ser encontrado dentro de uma comunidade ou fora dela, como no caso, alguns desigrejados. A carta aos Hebreus trata de uma apostasia, adverte do perigo de deixar a congregação cristã. É importante ressaltar que não se trata de uma denominação, e sim do ato de congregar como igreja. É verdade que muitas das falhas apontadas pelos chamados desigrejados têm fundamento, estão cobertos de razão. Dizem não congregar devido às falhas do sistema religioso. Buscam justificar suas atitudes fora. O problema é que, quando buscam justificar as suas atitudes fora, quando deveriam buscar em si próprios. A soberba não nos permite enxergar a falha em nós.
ela sempre vai estar no outro. Ao decidir não congregar devido à falha dos outros, como fazem os desigrejados, o que eles estão dizendo com essa atitude? Eles estão dizendo com tal atitude que é melhor a tal ponto de não caber em qualquer sistema, pois todos os sistemas são falhos. Nenhum sistema é digno de tal pessoa. Não se pode esquecer que a marca do cristão deve ser a humildade, enquanto do adversário a soberba. Nos dias de Cristo, qual sistema foi digno dele? Mas ele foi apresentado no sistema, cresceu no sistema, pregou no sistema, curou no sistema. Romanos capítulo 12 diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, preste atenção. Vivam em harmonia uns com os outros. O cristão deve procurar viver em harmonia. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Esse é o conselho para uma boa vivência e convivência cristã, a humildade. Ranieri Menezes escreveu em um blog intitulado Frases Protestantes o seguinte, abre aspas, se alguém me questionasse sobre a razão de eu ser um desigrejado, eu tinha na ponta da língua uma lista de razões para não querer fazer parte de nenhuma igreja. Afinal, Jesus Cristo não registrou nenhuma denominação, disparava. Minha lista poderia se chamar 7 razões para ser um desigrejado. Número 1, o grande culpado é sempre o pastor e a liderança. Número 2, o outro grande culpado é o pessoal do louvor. Número 3, o outro não menos culpado é que na igreja só tem hipócritas. Número 4, outro culpado são os irmãos que vivem cuidando da vida dos outros. 5, outros culpados são essa liderança mercenária. 6, outro culpado é que toda denominação é negligente. 7, por último, inúmeros, infinitos motivos. Fecha aspas. O que é isso? Senão uma evidência clara de soberba. Como Cristo, pela sua maravilhosa graça, é capaz de trazer ao arrependimento até mesmo soberbos, assim como fez com o irmão, como ele declara, abre aspas, só havia um problema nessa lista. Na verdade, a falta mais grave, eu não estava nela, fecha aspas. Esse foi um momento fundamental para a sua restauração. O reconhecimento, a humildade. Aqui a soberba já havia sido vencida. Sim, abre aspas, sim, eu já fui um desigrejado por um tempo, fecha aspas. Como dito anteriormente, existem grupos que atacam a teologia do outro por considerá-la maléfica para a igreja, mas não conseguem admitir as distorções mais absurdas em seus ensinos provenientes justamente da falta de uma boa teologia. Criticam as demais denominações por causa da presença da filosofia. No entanto, não admitem que a sua abordagem hermenêutica tenha raízes na filosofia grega. Dizem ter uma mensagem que ninguém alcançou até hoje. Outros afirmam que a única mensagem da última hora está sendo pregada unicamente por sua denominação. A única igreja profética. Outros
que ninguém pode interpretar a Bíblia sem o auxílio da liderança de sua comunidade, por julgar se esta comunidade ou esta liderança a única liderança com sucessão apostólica e, portanto, a única que detém a verdade. Se isso não é soberba religiosa, o que é? Geralmente, uma comunidade soberba procura propagar seu nome pelo qual é conhecida, em vez de focar na pregação do Evangelho. A consequência é o distanciamento cada vez maior da fonte da graça. Muitos procuram avaliar sua condição espiritual através das manifestações sobrenaturais, visões, sonhos, revelações. No entanto, tais manifestações podem não vir de Deus, e sim do próprio coração do homem. Por isso, a Bíblia deve ser o parâmetro de avaliação da vida espiritual de uma igreja. Uma comunidade focada no estudo bíblico e discipulado evitará que sentimentos enganosos como a soberba encontrem lugar nos fiéis. Denominação que se intitulam como a única igreja verdadeira ou a igreja fiel, enquanto as demais não são, não passam de comunidade em que se instalou o sentimento de arrogância. O pecado da soberba já dominou a liderança, e a menos que essa se dobre aos pés de Jesus Cristo em humildade, corre-se o risco de ser rejeitada por Cristo. Existem lugares onde a única solução para os que querem escapar é sair do meio. Jeremias capítulo 51, versículos 5 e 7 diz: porquanto Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos. Mas a terra dos babilônios está repleta de culpas perante o Santíssimo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua malignidade, porque esse é tempo de vingança de Yahvé. Ele lhe retribuirá conforme o seu merecimento. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra, do seu vinho beberam as nações, e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucas. O que levou à queda da Babilônia foi a soberba. Isaías, no capítulo 13, versículo 10 e 11, diz assim: com efeito, as estrelas do céu, as constelações, não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Preste atenção na palavra de Deus. Eis que hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Ah, quem dera aqueles que estão ouvindo essa mensagem se humilhem enquanto há tempo aos pés do Senhor arrependido. A linguagem profética usada demonstra que o sol daquela cidade seria escurecido e as trevas da calamidade tomaria conta daquele reino soberbo. A queda da Babilônia em 539 a.C. seria uma figura profética da ruína de todos os reinos soberbos de todo o mundo. Um dia, as nações soberbas serão julgadas pelos seus pecados. O que se pode esperar de denominações soberbas, sem que as tais geram pessoas soberbas? A parábola contada pelo Senhor Jesus a respeito do fariseu e do publicano diz assim: essa parábola retrata não somente a realidade de muitos religiosos dos tempos de Cristo, que durante o seu ministério terreno, mas retrata também a realidade de muitos nossos dias, que estão à busca pelos aplausos,
a preocupação exacerbada com o exterior, enquanto o seu interior está sendo corroído pelo pecado. Tal como a parábola, seus olhos cegos por causa da soberba os impedem de enxergar a sua verdadeira realidade espiritual. Será como Cristo diria sobre nossa adoração? Devemos cuidar para que a nossa religiosidade exterior não nos afaste da verdadeira adoração. Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, diz assim: Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Não podemos nos esquecer que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diz a palavra do Senhor, no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23, palavra do Senhor Jesus. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. E a pergunta que devemos fazer é: será que sou um verdadeiro adorador? Que Deus possa abençoar a cada um que ouviu até aqui, que teve paciência de ouvir, e que essa mensagem produza fruto no seu coração e que outros possam ser abençoados pelo testemunho daquilo que você vivenciará pela fé em Cristo Jesus, ao se humilhar, ao render-se arrependido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.